tudo bem com vocês? Vamos estudar nesse trimestre a revista O Cuidado com as Influências dos Meios de Comunicação. Vamos lá. Eu vou fazer uma perguntinha para iniciarmos a nossa aula, que é assim: como está a sua situação com a Bíblia? E com Deus, como está a sua intimidade? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque para nós podermos entender a respeito das mídias, o como a gente tem que se portar, nós temos que ter um pouco maior comunhão com Deus. Mas no decorrer da aula nós vamos falando sobre isso. Hoje, na aula 2, vai ser sobre o perigo das mídias eletrônicas. Vamos lá? Roda a vinheta. Muito bem, e agora vamos começar realmente a nossa aula. E como eu gosto sempre de começar, pergunta! E aí, o que significa mídia e qual o seu papel na sociedade? Claro que no decorrer da aula nós vamos ver a resposta dessas perguntas. A aula de hoje, como eu já tinha dito, o perigo das mídias eletrônicas. Para nós embasarmos a nossa aula, a revista nos deu um versículo bíblico que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15, que diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Significa o quê? Aquela pessoa que é espiritual, aquela pessoa que busca a Bíblia, aquela pessoa que busca orar, que busca ter uma comunhão com Deus, ela consegue discernir as coisas. Consegue discernir o certo do errado, consegue discernir para não ser enganado, consegue discernir se não é um espírito maligno tentando agir contra a vida dela. Por isso eu perguntei lá no começo: como está a sua leitura da Bíblia? Como está a sua comunhão com Deus? Para poder se cumprir esse versículo sobre a sua vida. Nós ouvimos umas constantes coisas sobre a mídia, que a mídia é ruim ou que a mídia é boa, mas a maioria das vezes, nossa, as dificuldades, os problemas, essa mídia é ruim e tudo mais. Há pouco tempo atrás, uns 20, 30 anos atrás, não é tanto tempo assim, não podia ter nem televisão na casa de um crente. Se um crente tivesse uma televisão, misericórdia, ele estava em pecado, era super difícil. Por quê? Porque eles tinham medo da mídia. Era uma novidade que estava vindo para dentro da casa das pessoas. E trazia um certo pânico, trazia uma certa dificuldade. Mas nós sabemos que a mídia é importante também, certo? Mas nós temos que conhecer que o que acontece. A mídia ela é importante, mas às vezes ela traz alguns apelos encantadores e traz algumas coisas escondidas nesses apelos encantadores, Mas e a mídia no contexto atual? Eu falei há pouco da televisão, mas que nem hoje em dia a internet, o celular, além da televisão mesmo, Algumas pessoas ainda escutam rádios às vezes. Mas assim, a mídia, ela cumpre realmente um papel. E que papel é esse? É um papel de trazer um debate, de trazer uma informação, uma mediação de um problema, uma solução ou alguns conflitos que existem. Porém, nós temos que ficar atentos porque muitas empresas dessas, principalmente televisão ou até mesmo na internet, acabam fazendo o quê? Elas não trazem a informação. A informação que elas trazem contrapõe com o que a sociedade precisa. Elas contrapõem com o que a Bíblia diz. Então, assim, temos que vigiar, temos que ter o espírito de discernimento para não sermos enganados. E assim, principalmente, elas usam essa informação que elas estão trazendo para a casa das pessoas para difundir o interesse próprio. Será que é assim mesmo? Claro que sim, E qual o papel, então, na mídia? Qual o papel principal da mídia? O que é a mídia? A mídia, ela é uma formadora de opinião. Qual o papel dela? Trazer essa informação, trazer um contexto, trazer uma informação, um conteúdo para formar a sua opinião de alguma coisa, de algum assunto. Então, o que a gente precisa? Precisa tomar cuidado para não deixar essa mídia nos controlar para um lado mal, para alguma coisa que não seja do agrado de Deus ou para alguma mentira. E quais os problemas principais que a gente vê na mídia? O principal problema é, como a mídia tem muita liberdade, como a mídia tem uma gama muito grande de trazer, você tem liberdade em acessar. Hoje em dia, você aperta o botãozinho do controle e você tem 100 canais, 200 canais na sua televisão,
né? Você pega um celular hoje em dia, você tem acesso ao mundo inteiro, a conteúdos que você quiser. Então, assim, nós temos que tomar cuidado com o que nós colocamos diante dos nossos olhos. Que tipo de conteúdo nós estamos acessando, o que nós estamos buscando, o que nós estamos vendo. E uma outra coisa que é um problema muito grave com a mídia é o quê? É o famoso fake news. Nos dias de hoje, principalmente, se fala muito disso. E esse fake news, o que acaba acontecendo? Ele traz uma mentira, uma desinformação. E esse fake news é muito complicado. Por quê? Porque Deus não gosta da mentira. Mentira é pecado, não importa, não existe pecadinho ou pecadão. Mentira é pecado. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com esses fake news, certo? Vamos ver como a palavra de Deus diz disso? Vamos ler lá, Salmo 101, versos 2 e 3, que diz assim: Portar-me-ei com inteligência no caminho reto, não porei coisa má diante dos meus olhos. Você viu o que a Bíblia diz, então? Eu preciso, primeiramente, me portar com inteligência. E aonde? No caminho reto. Não adianta eu fazer as coisas de qualquer jeito. Não adianta eu fazer de qualquer maneira. Eu preciso estar no caminho reto. E outra coisa, eu preciso não colocar coisas más diante dos meus olhos. E sim fazer as coisas corretas. Buscar as coisas boas que existem nessa mídia. Vamos citar aqui 3 cuidados que nós devemos ter em relação às mídias. E esses 3 cuidados são, em primeiro lugar, uma visão crítica. O segundo cuidado, ter um discernimento espiritual. E o terceiro cuidado, a respeito da administração do tempo. Vamos lá. Na visão crítica, o que é que nós temos que fazer? Nós devemos buscar informações para não nos tornarmos alienados. Mas como assim, irmão André? Sim. Por exemplo, se você assiste Repórter, que eu acho difícil, mas vamos imaginar que você assista. Mas você fica naquele canal que só fala sobre assalto, sobre morte, sobre desgraça. O que a sua mente vai ficar pensando? O que você vai falar com os outros? Sobre morte, desgraça, coisa má. Você viu que às vezes os canais são muito poucos, quase que raros as exceções, que mostram uma pessoa sendo curada, uma pessoa ajudando a outra, uma pessoa trazendo bem para outra. É difícil demais isso acontecer. Sabe por quê? Porque isso não vende, isso não traz ibope, isso não tem como muita divulgação. Sabe por quê? Porque o que vende? A desgraça, o mal das pessoas, as coisas erradas, isso sim vende. Então nós temos que tomar cuidado para não ficarmos alienados somente naquilo, certo? Para não ficarmos alienados, não termos termos uma mente aberta, uma mente de Cristo. E também temos que tomar muito cuidado para quê? Com essa visão crítica, para quando a gente receber uma informação, saber se essa informação é correta ou não. Ou também saber, por exemplo, assim, se eu vou divulgar essa informação, vamos pensar no WhatsApp, vamos pensar na nossa vida hoje em dia. Você recebeu uma informação de alguém, não importa que essa pessoa é confiável, essa informação que ele está passando é confiável? Será que essa informação eu posso passar para frente? Então assim, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Porque, como eu já disse, Deus não gosta da mentira. O discernimento espiritual. O cuidado com o discernimento espiritual, eu não poderia pensar em outra coisa senão ler na Bíblia. Porque a Bíblia me dá uma base espiritual, certo? E a Bíblia, o que eu queria ler com vocês? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, que diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe o que isso significa? Eu posso fazer todas as coisas. Você pode fazer todas as coisas, mas nem tudo te convém fazer. Nem tudo convém você pensar ou agir. Então, assim, o próprio apóstolo Paulo diz aqui, você pode fazer sim todas as coisas, mas assim você tem que saber discernir o que você pode fazer que seja do agrado de Deus ou não. Discernir para não descambar para o pecado, não fazer as coisas erradas, para que Deus não fique triste com você, não desagrade, você não entristeça o Espírito Santo, por exemplo, certo? Administração do tempo. Nós não devemos deixar que os meios de comunicação tomem todo o nosso tempo, certo? Principalmente o tempo da adoração a Deus. Mas vamos lá, pensando um pouco no tempo, como assim?
Fala sério, quem nunca sentou em frente a uma televisão e falou: ah, hoje eu quero só assistir uma televisãozinha, vou assistir um filmezinho aqui no Netflix. E aí você pega esse filme, na verdade é uma série. E quando você se dá conta, você assiste a série toda e você se dá conta, passou 6, 7 horas assistindo uma temporada dessa série. Ou, por exemplo, você pega lá um videogame ou você pega lá, sabe, um celular e começa lá mexer numa mídia social, começa em algum aplicativo. E quando você se dá conta, você passou o dia inteiro mexendo naquilo. Você não parou para comer, você não parou para ir no banheiro, você não parou para nada. Sabe o que isso significa? Você não deu conta do seu tempo. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Nós, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldades, de luta, de batalha, nós precisamos ter principalmente um tempo para Deus. A palavra de Deus diz assim: buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o que acontece? Eu preciso ter o tempo para Deus. Eu preciso ter um tempo de adoração a Deus, um tempo de louvor a Deus. Eu preciso ter um tempo de, sabe, ler a palavra de Deus, buscar a presença dele, buscar perguntar a Deus o que ele quer da minha vida. E não apenas ficar naquela presença, sabe, ficar fazendo a vontade do nosso corpo, que seria ficar às vezes deitado na cama sem fazer nada, só mexendo no celular. Então assim, organize o seu tempo. Estabeleça um tempo para Deus. Estabeleça um tempo para cada coisa. Ah, então quer dizer que eu nunca mais vou assistir uma série? Não, assista, eu também gosto. Ah, eu nunca mais vou mexer no celular? Claro que você vai. Você não é louco. Você não é bitolado, sabe? Você pode sim mexer no celular, você pode acessar uma internet, você pode assistir um filme, você pode assistir uma televisão, mas tudo tem o seu tempo. E eu gostaria de ler um outro texto na Bíblia, que está lá em Efésios 5, do 15 ao 17, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, em algumas traduções está escrito loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, você viu o que esse versículo fala? Lê direitinho depois ele com calma. Efésios, capítulo 5, do 15 ao 17. Sede prudente, não andais como os loucos, não andai como um nécio, mas faça a vontade de Deus. Ande no caminho que o Senhor preparou para você. Busque a vontade de Deus, sabe? Seja sábio com o seu tempo, seja sábio com as suas palavras, seja sábio com o que você está fazendo, que eu tenho certeza que Deus vai se agradar. Deus vai te ajudar, Deus vai te, sabe, abrir os caminhos para você, preparar as melhores coisas para você. Pense nisso. E eu gostaria de terminar com uma frase que está na nossa revista, que diz assim: usem as mídias e o tempo para a melhor maneira possível, apesar de todos os males desses últimos dias. Então, adolescente, use as mídias. Usa o seu tempo. Mas use para o bem, use para fazer as coisas boas, use... eu não estou falando para você ficar só mandando versículo bíblico, não. Isso aí é ficar louco. Sabe? Acesse, se divirta, converse com os amigos, faça videochamada, mande mensagens, bata foto, mas seja prudente no que você está fazendo. Faça com consciência, faça com cuidado, buscando sempre agradar a Deus em primeiro lugar. Buscando sempre fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mas antes de encerrar esta aula, eu gostaria de pedir para vocês: aproveite que a gente está falando sobre mídia, se inscreva no nosso canal. Sabe? Curta a página, dê um joinha, faça um comentário. Se você tem uma dúvida, esse trimestre inteiro nós vamos falar de mídias. Cada aula vai falar sobre um tipo de mídia. Então, assim... tem alguma dúvida, tem algum comentário? Mande para nós, mande para mim, mande para o Geraldo. Vai ser um prazer poder te responder, vai ser um prazer poder interagir com você também através desses vídeos. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e tenha uma ótima semana.